Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu o testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, instantinhos sentados. João Batista, então, avistou Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não conhecia, mas o Pai que revelou para que ele fosse o precursor do Messias, disse que naquele em que o Espírito descer e permanecer, esse é o Messias, esse é o ungido do Pai. E João deu testemunho que viu o Espírito descer, permanecer. Então esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho a impressão que às vezes vocês vêm para a igreja e são surpreendidos com o Evangelho e talvez nem se toque o porquê que a igreja escolheu aquele texto para aquele domingo, para aquela liturgia. Esse texto foi escolhido de propósito, nesse segundo domingo do tempo comum. Então, para vocês terem uma ideia, né, é uma catequese. Nós temos 3 ciclos litúrgicos: o ciclo do Natal, o ciclo do tempo comum e o ciclo do tempo pascal, da Páscoa. O ciclo do Natal nós terminamos domingo passado. Jesus nasceu, nós celebramos a Sagrada Família, nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, nós celebramos a Epifania e nós celebramos o batismo de Jesus. Jesus cresceu, nasceu e cresceu rápido, né? O ciclo da Páscoa é o ciclo dos últimos dias de Jesus, quando ele vai ser entregue nas mãos dos judeus e dos romanos para ser crucificado, morto, mas ressuscitará. Esse é o ciclo, então, do Natal, é do nascimento até o batismo. A Páscoa é do finalzinho da vida de Jesus até a sua ressurreição. E o ciclo do tempo comum é este, é maior, tem 34 semanas. Nós vamos interromper esse ciclo na quaresma para o ciclo da Páscoa. Depois nós vamos retomá-lo após Pentecoste. Mas por que eu estou explicando esses ciclos? Porque por 30 anos nós não sabemos o que Jesus fez. Sabemos que ele nasceu, sabemos que ele foi apresentado ao templo,
sabemos que ele voltou para Nazaré, sabemos que ele crescia em sabedoria e graça, mas nada mais nós sabemos de Jesus, nada mais. Sabemos que com 30 anos ele foi batizado, domingo passado. Depois de ser batizado, ele inicia a sua vida pública, aqui que é o eixo, a intenção da liturgia de hoje. Ele foi batizado e agora ele perdeu a vergonha. Ele vai sair pelas ruas e vai pregar o reino de Deus. Eu estou vendo a igreja está cheia, né? Eu estava tentando contar, tem 401 pessoas aqui. Muita gente, nós somos cristãos. Desde criança a gente aprendeu a ser cristão e não tem novidade nenhuma para a gente. Mas para o tempo que foi escrito o Evangelho, para o tempo dos apóstolos, ninguém conhecia Jesus. Esse texto faz o quê? João faz o quê? Apresenta Jesus para o ser humano, apresenta Jesus para a comunidade. É este que nós esperávamos, é esse o prometido. Ouçam, veem, aprendam. Então João está fazendo o quê? Ele está apresentando Jesus. Depois que ele viu o Espírito descer e permanecer, isso fez com que ele enchesse de sabedoria, enchesse de alegria, enchesse de força, e pudesse de fato falar bem alto, como ele falou, apontando para Jesus que ele é o Messias. Ele é o Messias, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, como que se tirava, como que se celebrava essa questão do penitencial do pecado? O fulano queria lavar a alma, comprava um cordeiro, ia para o templo, apresentava para o sacerdote, e o sacerdote fazia uma oração em cima do cordeiro, como que se passasse o pecado da pessoa para o cordeiro. O cordeiro era sacrificado, as partes gordurosas eram queimadas, e se esperava que essa fumaça subisse ao céu e recebesse o perdão dos pecados. Então não tinha o sacramento da confissão, graças a Deus nós temos, não precisamos sacrificar ninguém, porque é Cristo que vai sacrificar por nós. Então ele é o cordeiro ele é manso, ele não resiste a pegá-lo, ele não resiste, mesmo sabendo que vai ser levado ao matadouro, ao sacrifício, ele não resiste. Ao João então apontar para Jesus, que ele era o Messias, então acontece, vai ali revelar duas coisas. Primeiro, a primeira leitura, é ele o servo sofredor, é ele que vai vir para libertar Israel e todo ser humano, é ele que vai iluminar, é ele que vai resgatar, ele é o servo prometido por Deus Pai, e é ele o cordeiro, porque ao nos ensinar, para demonstrar a grandeza do amor do Pai para conosco, ele vai se fazer cordeiro, se oferecendo, não resistindo à morte, em que os sumos sacerdotes, os fariseus e os escribas puseram este peso na sua costa. Quiseram eliminá-lo, e ele não vai resistir como um cordeiro não resiste. E ele vai se entregar à morte para
a remissão dos nossos pecados. Então ele é ao mesmo tempo o servo, o Messias, e ele é ao mesmo tempo Cordeiro. Cordeiro. Então, no momento da missa, o padre vai pegar o cálice, vai pegar a hóstia magna, a hóstia grande, vai levantar e vai apresentar para vocês o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como João vai apresentar o Cristo que morreu e ressuscitou e deixou esse sinal para nós. Então a gente recita mecanicamente, mas a gente não medita a profundidade, que é entender o que ele é o Cordeiro, que ele se entregou por nossos pecados. O Papa Bento XVI escreveu vários livros. Um é aquele Jesus de Nazaré, e ele vai relatar uma parte do batismo de Jesus. Ele vai dizer assim: quando Jesus entrou na água, foi em sinal de solidariedade conosco, com o ser humano, porque ele não precisava ser batizado, ali naquele momento ele trouxe todos os pecados humanos para si. E esse peso do pecado humano fez com que de fato ele não medisse esforços e morresse por nós. Ele morreu por nós, por isso que é o Cordeiro. E é o Salvador, o nosso Salvador. Então, eu diria que ensinamento fica para nós hoje? Eu diria 2, terminando. Primeiro, é essa compreensão do ano litúrgico. Nós estamos iniciando um ciclo. Daqui para frente, até o 34º domingo do tempo comum, ele vai ensinar os apóstolos. Mas ensinando os apóstolos, ele nos ensina. Por isso que quando a gente vem para a missa, a gente vem rezar. A gente vem agradecer a semana. A gente vem depositar na mão de Deus a semana que vai vir e tudo que nós temos que resolver. Mas nós temos que vir com o coração aberto para escutar o que Jesus diz, porque é escutando o que ele diz é que nós aprendemos quem ele é. Se nós não conhecermos, o João fala, eu não conhecia, mas eu tive a graça de ter uma chave de leitura. Naquele que descer e permanecer, esse é o Messias. Mas nós temos que conhecê-lo. E como que nós vamos conhecê-lo? Ouvindo a sua palavra, aprendendo a sua palavra. E o tempo comum é para aprender a palavra. Então, além de tudo que vocês vêm colocar ao pé do altar, coração aberto, mente aberta, para ouvir a palavra, meditar essa palavra, O padre lê o Evangelho, eu li o Evangelho agora, mas se eu pedir para alguém repetir, eu tenho certeza que 90% não vai repetir o Evangelho, porque a gente não se prepara, não é nossa intenção, e a nossa intenção é aprender quem Jesus é, para se sentir forte. Segundo ponto, para o nosso papel. Hoje é nós que temos que apontar Jesus para as outras pessoas. É nós que vamos hoje levar Jesus. Mas se a gente não conhece, se a gente não tem intenção, como que nós vamos exercer o nosso batismo? Nós não vamos. Significa que nós falhamos na nossa condição de batizado. Talvez a gente queira só receber, mas não exercer o nosso ministério missionário, que é apontar para as pessoas, como João fez, quem é Jesus. Se assim a gente então abrir o coração para esse ciclo do tempo comum que está iniciando, quem sabe, eu diria, a gente dá saltos de crescimento, saltos em conhecimento de Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus.